Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí de retorno ao novo ano e ao Prosa com o Bertaglia. Nós vamos falar sobre um assunto hoje que é um assunto extremamente interessante, que é o pensamento Lean, filosofia de empresas ganhadoras. O mundo de hoje ele está multiconectado e essa hiperconexão só deve continuar aumentando nesse nosso futuro, afetando ainda mais as cadeias de valor. As conexões elas se estendem a todos os lugares, a todas as organizações e, logicamente, a todos os indivíduos, a todas as pessoas. E aqueles que permanecerem impassíveis terão uma enorme dificuldade, ou seja, tem que se mexer, tem que fazer alguma coisa. Uma perspectiva global e abrangente é requerida, é demandada. Para isso, uma empresa deve ser flexível para poder se adaptar à situação de mercado em constante mudança. Isso significa colocar em prática uma estratégia de melhoria contínua em todas as áreas da empresa. Um objetivo que será alcançado com a aplicação do pensamento Lean. Olha aí, o pensamento Lean, que é um sistema projetado para otimizar processos, eliminando as tarefas que não agregam nenhum valor para a organização. E para refletir e prosear comigo sobre esse tema que eu gosto muito, eu vou chamar um amigo, o qual terei o privilégio aqui de papear, que é o Leonardo Ferreira. Oi, Leonardo, tudo bem, meu amigo? Que bacana, que honra, um orgulho enorme tê-lo aqui participando da Prosa com o Bertaglia e falando sobre um assunto que é extremamente importante para as organizações modernas. Seja bem-vindo, Leonardo. Tudo bem, Paulo? Obrigado pelo convite. Vamos prosear aí, né? Como o mineiro diz, vamos papear um pouquinho aí, trocar um pouquinho de experiência, que é bem interessante aí, e o assunto bem pertinente. Aliás, eu sou adepto a essa filosofia, a essa metodologia há algum tempo, então... Bom, espero poder agregar um pouquinho aí, Paulo. Vamos lá, legal, Leonardo, bacana. Vamos já direto ao assunto, né? Vamos conversar um pouquinho sobre a origem e a evolução do pensamento Lean. O que você tem a dizer aí para a gente, o Leonardo? Legal, vamos lá. A ideia, né? Geralmente o pessoal fala Lean e já remete diretamente ao sistema Toyota, remete às empresas japonesas. Sim, obviamente, o termo Lean surgiu de lá, mas eu gosto de buscar até a história mais antiga, né? A gente pensar desde o começo da primeira Revolução Industrial, quando começou a realmente ter os estudos científicos, os trabalhos mais voltados na indústria, se a gente pegar o famoso Taylor lá, o pai da administração científica, né? O pai da engenharia da produção, pai de um monte de gente aí, né? O Taylor ele já buscava economias de movimento, buscava melhor produtividade. Então, se a gente falar, bom, vamos buscar novas alternativas de produzir mais, economizando nossos recursos, criando novos meios que gerem melhores condições de produtividade, de certa forma, isso já é um pouquinho do que a gente vai chamar de Lean, né? E aí a gente pode trazer tudo isso. O Ford mesmo, né? O Ford falava que ele produzia um carro inteirinho em 3 dias, né? Ou seja, ele tinha, obviamente, naquela época, menos recursos, alguns conhecimentos não tão aprofundados em sistemas produtivos, como a gente tem hoje, mas ele já buscava economia ali em escala, vamos falar assim. Era uma forma de economizar. Então, quando a gente falar de Lean, né, muitas pessoas tentam trazer a tradução aí para o enxuto, ou seja, enxugar ou eliminar desperdício, que nem o próprio Paulo disse aí, né? Ou seja, tirar tudo aquilo que não agrega valor, né, dentro da nossa organização. Então, desde o princípio, aí a gente pode considerar que houve uma busca por isso. Eu gosto de remeter até outros sentidos e outras áreas aí, né? Se a gente pegar a Apple e o Steve Jobs, o Jobs sempre buscou produtos que fossem econômicos, até não de recurso, mas que fosse mais fácil usar. Se a gente pegar o famoso iPod, né? Como que pode um produto que toca música com apenas um botão, né? Olha a economicidade aí, né? E ele mesmo tem uma lenda sobre ele que ele fala que dizem que ele usava só camisa preta porque ele queria economizar essa questão de buscar ou ter que ficar escolhendo roupas diferentes. Se é mito ou se é verdade, eu não sei, mas sempre a gente via ele de camisa preta, isso é fato, né? E assim a gente tem outros exemplos, né? A instituição Bauhaus na Alemanha, que é na parte de design,
diferente de outros designers que sempre buscavam formas arrojadas de prédios e tudo mais, eles buscavam criar conceitos de prédios, casas, construções mais factíveis para a necessidade realmente do usuário, né? E buscava realmente economizar e fazer realmente coisas que fossem mais práticas, né? Então, essa questão de sempre buscar a praticidade e a economia, acho que sempre foi uma coisa do ser humano, né? Ou pelo menos do ser humano industrial, vamos chamar assim, sempre foi um dos recursos. Mas aí o termo Lean, né, se a gente buscar isso, vem de um livro que chama A Máquina que Mudou o Mundo. A Máquina que Mudou o Mundo foi um livro escrito no final dos anos 80, onde a instituição, a faculdade MIT, né, foi estudar as empresas japonesas, onde, entre elas, a Toyota e a Mitsubishi, principalmente, se destacaram, e mostrava, ou demonstrou através do livro, como que as empresas japonesas começaram a ultrapassar, vamos usar esse termo, as empresas americanas automobilísticas. Como que agora Toyota, Mitsubishi estava ganhando mercado de empresas tão grandes e tão famosas, até podemos usar esse termo, como que elas estavam sendo substituídas por essas novas? O que eles estavam fazendo diferente? E aí descobriram que um Japão ali, que já há alguns anos, em função até depois da Segunda Guerra, um país devastado, sem espaço físico, sem muito recurso, começou a produzir de forma diferente. E aí vale a pena relembrar, né, que quando a família Toyota começou a produzir carros, né, aí a família Toyota criou a fábrica Toyota, eles foram conhecer a empresa da Ford, né, e após reunião na Ford, eles voltaram para o Japão, eles falaram, se a gente produzir que nem a Ford, a gente em 2, 3 anos a gente está quebrado. Porque Estados Unidos, Ford tinha dinheiro, tinha recurso e ia produzindo a esmo, né? Então eles falaram, não, precisamos criar uma forma diferente. E aí surgiu uma das primeiras ferramentas, que é o Just in Time, né? O famoso JIT, ou seja, produzir somente o necessário, comprar somente o necessário, e dali outras ferramentas foram surgindo. Se destaca aí nesse meio da Toyota o Taiichi Ohno, né, que é considerado um dos mestres, um dos papas aí do sistema Lean. Então, aí nesse livro, A Máquina que Mudou o Mundo, surgiu o termo Lean Manufacturing, ou seja, produção enxuta, ou seja, o que as empresas japonesas faziam para serem enxutas, gerar uma produção enxuta. Então, aí que surge o primeiro termo. De lá para cá, então, vamos dizer assim, vamos já considerar anos 90, há 30 anos se vem trabalhando muito, se falando muito disso, né? Mas só recordando, todas as empresas buscavam o enxugamento, vamos falar assim, ou buscavam o Lean de alguma forma. O que foi feito agora foi sistematizado e as pessoas começaram a usar como benchmark as empresas japonesas, né? E aí o termo foi crescendo, foi surgindo, foi aumentando. E aí eu gosto de usar muito o termo pensamento enxuto, que não foi nem eu que criei, obviamente. Tem um livro dos anos 90 com esse mesmo nome. Eu não vou lembrar quem qual é o autor, mas com o nome Pensamento Enxuto. Por quê? Não adianta a empresa pensar só na sua produção enxuta. A gente tem que pensar, tem que olhar o todo, tem que ter um olhar mais holístico, um olhar mais abrangente, onde a gente consiga enxergar realmente onde está havendo perdas, onde nós não estamos agregando valor, a gente vai usar muito o termo valor, e como a gente pode realmente agregar valor. E esse valor não é para a empresa, é para o cliente, para o usuário da organização. E aí o termo começou a evoluir, começou a ser usado em várias coisas. Então, eu gosto muito do pensamento enxuto, porque a gente tem que pensar na empresa como um todo. Por mais que hoje a gente ouve falar muito em Lean Logistics, Lean Office, Lean Manufacturing, Lean, eu acho que são departamentos, ou seja, são direcionamentos, mas a empresa não adianta, né? Se a gente pensar só no Lean Office, eu faço a melhoria, eu gero redução de perdas no meu escritório, mas na minha produção está tendo perdas, eu não vou ter ganho lá para o meu cliente. Da mesma forma, ao contrário, não adianta nada minha produção correr, ter produção eficiente, uma produção boa, e de repente eu travo porque eu não consigo emitir uma nota fiscal em tempo hábil para entregar meu produto. Aí você fala assim, putz, é um detalhe, né? Ah, nota fiscal. É um detalhe que eu preciso ter, senão o produto não sai, eu não consigo faturar, não consigo ganhar dinheiro. E aí você fala assim, e aí a gente já adiantando até a questão de valor. E valor, né? O cliente quer a nota fiscal? Não, ele quer o produto dele. Mas, sem a nota fiscal, o produto não chega para o cliente. E olha só como a gente começa a puxar isso, né? Não, E hoje a gente percebe... Leonardo, posso fazer aqui um pequeno à parte só?
para contribuir um pouquinho. Aliás, você citou aí a Ford, né? E hoje nós estamos aqui no dia, que dia que é hoje? Dia 13 de janeiro de 2021, e nós estamos recebendo aqui algumas informações, são notícias desagradáveis, né, da saída da Ford do Brasil, né? Ou seja, já que você mencionou a Ford aí como uma empresa que, de certa forma, participou desse processo produtivo, contribuiu de uma maneira bastante relevante no mundo da manufatura, com tristeza, com pesar que a gente vê isso acontecendo, né? Mas olhando pela perspectiva de Lean Manufacturing ou do pensamento Lean, é uma filosofia onde a gente engloba muito toda essa parte de melhoria contínua. Quais são as experiências, vamos dizer assim, porque você trabalha muito com isso, você dá curso, né, o Leonardo, nessa área, você trabalha nessa área, você tem um conhecimento prático importante e até para poder compartilhar com as pessoas que acompanham aqui a Prosa com o Bertaglia. Na sua percepção, quais são os maiores problemas que você tem enfrentado aí, o Leonardo, na hora de fazer a implantação do Lean, né? Ou seja, do pensamento Lean? Eu gosto dessa forma como você coloca, do pensamento Lean, porque não é pela perspectiva transacional e técnica só, ou seja, você tem que envolver as pessoas nesse processo todo e trabalhar as pessoas, os processos, a tecnologia e tudo mais. Eu gostaria que você desvendasse um pouco essa área aí para a gente. Legal. Eu vou na sequência aqui, eu vou falar da pirâmide Lean, né, onde a gente tem os famosos 4Ps, que não tem nada a ver com os 4Ps de marketing, são os 4Ps do Lean. Mas eu acho que outro ponto que vale antes disso é falar onde que está sendo aplicado, né? Até pensando nessa questão da gente falar do pensamento Lean, o quanto que a gente está abrangendo isso, porque começou na indústria, como a gente falou aí, eu citei Apple, eu citei outras situações aí, mas hoje a gente vê o Lean sendo aplicado em N áreas, inclusive existe um programa nacional brasileiro, que o SUS começou em 2018, se não me falha a memória, onde o SUS está aplicando, junto aos prontos-socorros, emergências de hospitais públicos, o Lean. Né? Numa primeira tomada, foram 100 hospitais escolhidos no nível nacional, e era para começar uma segunda jornada aí com novos hospitais em 2020, mas devido à pandemia não houve, e houve ganhos significativos. Então, vamos falar assim, né? O Lean, inclusive, na área de saúde, que é uma área crítica, não só nacional, mas nível mundial, né? Porque envolve vidas e não só peças não conformes, se a gente pensar só na indústria. Então, o Lean hoje vem sendo aplicado em N lugares, inclusive na saúde, devido à relevância dessa... Eu falo que não é nem uma filosofia da metodologia, eu falo que é uma jornada, né? É uma metodologia, é uma coisa mais abrangente. E aí, legal a sua pergunta, né? Aí você fala assim, quais são as dificuldades? Eu tenho trabalhado com N vertentes aí, ou N tipos de empresas, né? Então, desde indústria, que é a mais tradicional, mas também empresas e serviços que a gente vem abordando e trazendo o Lean, né? E eu gosto muito de falar que o Lean, ele não é de novo, reforçando, não é uma técnica, não é uma ferramenta operacional apenas. Ele é muito mais que isso. E aí eu acredito e confio muito numa pirâmide que foi descrito no livro Toyota Way, que ele fala que, como uma pirâmide, você tem uma base e você vai crescendo até chegar no topo dessa base. Então, aí o que envolve os 4Ps, são de 4 palavras em inglês, mas a gente vai traduzindo aqui. O primeiro dele é de filosofia. Então, filosofia com filósofo, né? Em inglês, o P. O que é a filosofia? A base da pirâmide é filosofia. Quando a gente usa o termo filosofia, a gente vai ver que não é simplesmente uma ferramenta que eu vou lá, plug and play, coloco e começa a funcionar na empresa. É algo muito mais amplo. Eu preciso começar a mudar as características da minha empresa, eu preciso começar a mudar a famosa cultura da minha empresa, começar a mudar os hábitos das pessoas da minha empresa. Então, eu preciso começar a trabalhar. Geralmente, né, o ideal não seria, mas hoje a gente tem que pensar top-down, tem linha de cima para baixo, mas tem que ter um envolvimento de todo mundo, inclusive a alta direção da organização. Né? Então, a gente começa a trabalhar isso. E, quando a gente fala de filosofia, não é do dia para a noite, é médio, longo prazo.
Então, já com base, antes nem vou partir para as outras camadas da pirâmide, depois eu falo na sequência. Mas esse já é a primeira falha que a gente percebe na implementação do Lean. Por quê? Muitas das empresas que buscam e veem o Lean como uma oportunidade, pensam que é mais um modismo ou mais uma ferramenta, que simplesmente eu vou lá, contrato um consultor, contrato uma empresa e viro a chavinha e faço funcionar. Pode ser que até que no começo funcione um pouco, só que a gente não consegue dar continuidade, e isso não é sustentável. Ou seja, a gente não consegue dar uma sequência. Se a empresa não está enraizada, se não começa a inculturar isso dentro da sua cultura, dentro dos seus processos, isso se perde. Se as pessoas que estão dentro, então, eu costumo dizer que o Lean é basicamente eliminar desperdício, né? O que é eliminar desperdício? Tudo aquilo que não agrega valor na visão do cliente. Ou seja, o desperdício é tudo aquilo que gera custo e não agrega valor. Então tá, então a gente tem que entender qual que é o valor para o meu cliente, o que é importante para ele, o que ele espera, como que eu posso gerar algum benefício para ele. E aí eu tenho que começar a entender isso e depois, obviamente, eliminar aquilo que não agrega valor. E aí, quando a gente está falando de filosofia, não basta simplesmente eu impor para o meu colaborador, para o meu funcionário, que ele tem que gerar melhoria ou que ele tem que reduzir custo, se aquilo não faz sentido para ele. Se aquilo não é uma prática dele, ele pode fazer naquele momento porque ele foi mandado. Literalmente a palavra é mandado, né? E ele realmente não está percebendo que aquilo é uma melhoria para gerar, obviamente, valor para o cliente, mas que vai gerar uma melhor condição para ele também. Né? Se ele tiver uma maior produtividade, provavelmente vai ter ganho para a organização, isso pode ser repassado para ele, ser convertido em outras situações para ele na empresa. E assim é só um exemplo, né? Mas a gente começa a trabalhar isso. Então, acho que a primeira falha que acontece aí é as empresas não entenderem que não há milagre, né? Então, às vezes, contrata o Leonardo achando que vai lá com uma varinha de condão e vai bater e vai transformar. Não vai acontecer isso, né? Isso eu tento deixar claro sempre em todas as reuniões que eu vou de início ou quando a gente está prospectando, né? E é comum, muitas empresas, a gente ir lá e, às vezes, escutar isso do próprio dono da empresa, da direção, falar assim, a gente já contratou outras pessoas e nunca deu certo. O que você vai fazer diferente? E é justamente isso que eu tento propor. Tá. O Leonardo, muito bacana o que você está falando, principalmente entrando nesse primeiro P. Aliás, o americano gosta muito de montar esses esquemas, né? 4Ps, ou seja, é uma forma até de assimilar com maior facilidade. Eu gostaria de dizer para você aqui, meu amigo, o seguinte: nós estamos encerrando o primeiro tempo, né, do nosso bate-papo. Você falou do primeiro P, tem mais 3 P's para falar, tá certo? Então vamos fazer um intervalo. Você toma um golinho d'água aí, mas vai tomar um cafezinho também. E depois nós vamos voltar no segundo tempo e nós vamos continuar com os 3 P's. Pode ser? Perfeito, vamos lá. Oi, Leonardo, que bacana, meu amigo, que fantástico. Estamos retornando aqui para o segundo tempo nessa nossa jornada, nessa nossa prosa aqui, que está muito gostosa, falando do pensamento Lean. Você já mencionou aí na primeira parte, no primeiro tempo do nosso bate-papo, sobre o primeiro P, que é a parte de filosofia. Vamos explorar agora, Leonardo, gostaria de ouvir de você os outros P's, e está muito legal, a conversa está muito bacana, estou gostando muito, seguramente vai agregar muito valor para as pessoas que acompanham a gente aqui na Prosa com Bertaglia. Perfeito, Paulo. Vamos lá, né? Então, a gente faz o trabalho, a filosofia dentro da empresa, né? A gente estava falando isso. Isso não é só dentro da empresa, tá? Eu costumo dizer, como eu digo, né? É um pensamento Lean, isso inclusive aplica no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Daqui a pouco eu vou fazer um paralelo pessoal com o profissional, acho que vale a pena, né? Eu já tive a oportunidade de algumas vezes ministrar palestras com esse tema, aí é legal. Bom, então depois que a gente trabalha a filosofia, ou seja, a gente entendeu a projeção, onde eu quero chegar, né, ou como que eu vou trabalhar isso, comecei a aplicar isso, eu tenho que pensar no segundo P, que é processos. Então, eu vou pensar nos meus processos. Ou seja, ali atrás, quando a gente falou de filosofia, já começa a entrar a questão estratégica, a questão de planejamento, e, de certa forma, eu tenho que desdobrar isso. Tenho que fazer o desdobramento para os meus processos. Aí, pensar na cadeia de valor, que o professor tanto fala e gosta, né? Comentar da questão da cadeia de valor.
Então, importantíssimo. Agora eu pensar nos meus processos, mas não pensar nos processos a esmo, eu tenho que pensar nos processos que realmente vão agregar valor. Então, de novo, né, a palavrinha valor sempre está aí, porque eu vou fazer uma filosofia para as pessoas criarem valor, entender qual é a essência da minha organização e entregar essa essência através do quê? Através da cadeia de valor. E olha que interessante, a gente estava falando aqui de história e tudo mais, o Falcone trouxe essa questão de desdobramento através do Rochin nos anos 70, nos anos 80 para o Brasil. E agora a gente está falando de novo nisso, agora no Lean. Olha só, né? E o Lean, teoricamente, a palavra nasceu nos anos 90, ou seja, o Falcone lá atrás já trazia esses conceitos para a gente desse desdobramento, ou seja, a gente cria uma filosofia, desdobra para o processo. Mapeei, entendi meus processos, vou entender se meus processos existem desperdícios. Então, a gente tem alguns desperdícios tradicionais que a gente fala dentro do Lean, que é a falta de qualidade, movimentações desnecessárias, produções extras, entre outros. Tá? Então, a gente começa a entender isso. E aí a gente vai para o terceiro P. O terceiro P, o Brinco fala que é um P duplo, que é People and Partners, ou seja, pessoas e parceiros. Ou seja, não adianta nada eu ter processo definido, ter ali enraizado alguma cultura, se eu não trabalhar as pessoas, e as pessoas principalmente a liderança. O líder Lean tem um trabalho muito forte de condução da equipe, de levar as pessoas a melhores resultados. Então, isso é legal, isso tem um trabalho específico que deve ser feito, né? Aquela questão do novo líder, mas buscar um líder que realmente incentive, participe e conduza a equipe. E os parceiros fundamentais, porque hoje a gente tem que pensar em cadeia de suprimentos, não adianta pensar num elo só. As empresas que vão se destacar e que vão ter diferenciais competitivos são aquelas que trabalham em conjunto, em parcerias. Então, isso é importante. Até cito isso porque eu fazem 14, 15 anos que eu trabalho com Lean, eu tive minha inserção no Lean quando eu trabalhava numa empresa prestando serviço para a Embraer. E a Embraer começou a publicar o Lean e ela falou assim, meus principais parceiros vão vir junto. E aí eu tive a oportunidade de conhecer o Lean através da Embraer, onde eu fui capacitado para fornecer para ela, eu tinha que fazer parte de uma cadeia Lean. Olha só, né? Então, uma empresa nacional, grande, gigante, mas que ela teve essa visão, e é outra coisa aí, né? A segunda falha também. Muitas vezes achar que eu trabalho sozinho, eu melhorar meus processos só internos, eu vou resolver todos os problemas. Não, muitas vezes existem problemas e necessidades externas que eu preciso também trabalhar. Então, trabalhar parceiros também é fundamental. Tá? E aí, o último degrau aí da pirâmide, que é solucionar problemas, melhorias, né? Então, problem solve. Então, melhorias ou resoluções de problemas, né? Então, aqui, acho que a gente enfatiza ainda mais aquela sua pergunta. Onde que as empresas erram ou quais são os problemas? É que as empresas já querem sair resolvendo os problemas. Não fazem os 3 passos anteriores. Esse é um grande situação, né? Então, acho que a gente tem que começar a trabalhar as etapas, né? Então, às vezes, você vir com um monte de ferramenta, um monte de técnica que está dentro do Lean, de bate-pronto, assusta as pessoas e as pessoas não vão assimilar tudo aquilo. Então, a gente fala que tem as etapas. Quando a gente está nessa fase inicial aqui da pirâmide, vamos começar com o 5S, né? Que é um exemplo clássico. Mas o 5S mesmo, a gente vê que em boa parte das empresas que eu visito, são poucas as que conseguem aplicar o 5 na sua totalidade, né? O quinto S, que é autodisciplina, muitas vezes não acontece. Se a gente começar aos pouquinhos, fazer com que as pessoas mantenham seus locais organizados, seus postos de trabalho, a gente já começa a mudar um pouquinho. Depois, aos pouquinhos, a gente vai incluindo outras ferramentas, TPM, vai incluindo kaizens e grupos de melhorias, e aí a gente vai até chegar no nível que a gente pode falar, opa, a gente tem os processos mapeados, agora a gente começa a melhorar as pessoas, a liderança, e agora sim, vamos resolver os problemas e vamos começar a implementar o Lean. E isso toma tempo. Realmente, não tem um prazo, porque depende da empresa, depende da complexidade do processo, mas é passo a passo, é gradativo isso. Então, não tem como de 0 a 100 em poucos segundos, né? Ô, Leonardo, muito bacana isso que você colocou, principalmente com relação ao 5S, até porque muitas vezes os líderes, né, as pessoas que conduzem as organizações, eles imaginam o seguinte: poxa vida, mas espera aí, isso vai custar muito caro para mim. Esse nome em inglês, né, pensamento Lean, Lean Manufacturing, Lean Logistics, 5S, algumas filosofias
externas, japonesas, americanas, que a gente acaba usando. Eu fiz um projeto numa grande empresa, eu vou omitir o nome aqui, né, onde essa empresa ela queria toda uma revisão de processos, de implementação de sistemas, inclusive já tinha comprado licenças de um grande produto, um software, para implantar no centro de distribuição, e nós chegamos à conclusão de que ele não deveria fazer a implementação e ele deveria, sim, partir primeiro para o 5S. Toda essa parte de organização, de limpeza, de pessoas trabalhando, rearranjando o local, mudando o layout do armazém, isso que era a necessidade. Para você ter uma ideia, coisas básicas do tipo, aqueles itens que mais circulavam dentro do armazém, ele guardava no fundo do centro de distribuição. Então, com isso, muitas vezes você fala, poxa, mas qual o problema? Pode ser guardado em qualquer lugar? Não pode ser guardado em qualquer lugar. Veja o fluxo de pessoas, o fluxo de empilhadeira, a movimentação, que é exatamente o que você falou anteriormente, né, Leonardo, de evitar o desperdício, né? Aí você ganha tempo, você ganha espaço, né, dentro do centro de distribuição. Mas curiosamente, você mencionou que o Lean a gente pode usar também na nossa vida, né? Já que você já mencionou os 4 P's aí, né? Você disse que individualmente a gente pode utilizar também, não necessariamente só nas empresas. Aliás, você deu o exemplo aí de que o SUS começou esse processo muito bacana, né? E o que você tem como exemplo para indivíduos, Leonardo? Sim, legal, Paulo. Legal, você falou essa questão do SUS, até retomando, né? Acho que é só um pontinho interessante, né? Exemplo, e até citando isso que você falou, o Lean, assim como o 5S, que hoje a gente fala como uma ferramenta do Lean, ele muitas vezes ele traz mudanças, melhorias, mas não necessariamente com grandes investimentos. Essa é uma grande sacada, mas, de novo, não existe milagre e depende de cada situação. Sim, Mas muitas vezes é mudança de como fazer, né? Mudar os processos, mudar o layout, fazer ajustes de organizações, limpezas, e isso já tem uns grandes ganhos. No SUS, muitos resultados foram esses. Muitos prontos-socorros que ficavam lotados e horas de atendimento, hoje o pessoal, teoricamente, está ocioso. Mas no pronto-socorro, as pessoas têm que estar ali ociosas mesmo, só esperando chegar a urgência. Ele não tem que estar sobrecarregado. Então, muitos hospitais, eu tive a oportunidade de conhecer um hospital lá em São Paulo, não vou lembrar o nome dele, eu sei que ele foi no bairro da Saúde, lá, um hospital japonês, eles aplicaram, e eu cheguei na emergência um dia lá, por curioso, né? E realmente, o atendimento era de imediato. É fantástico. Tá? E sem investimento. E aí, o meu questionamento foi, o que mudou? Mudou layout, mudou a forma de atendimento, identificação, gestão visual e outras coisas. Qual foi o investimento? Praticamente nenhum. Foi treinamento, capacitação das pessoas. Basicamente esse. Né? Você fala, olha que coisa legal. Na indústria também não é diferente. Às vezes, sim, você precisa trazer tecnologia, precisa trazer outras coisas, mas nem sempre. Aliás, hoje se fala muito na 4ª Revolução Industrial, e a gente prega muito que não adianta nada eu pôr robôs, automatizar, se está uma bagunça. Se a gente só vai estar automatizando ou gerando maior velocidade na minha bagunça, né? A gente está automatizando o caos, né? Então, o Lean é um princípio da indústria 4.0. Se a gente não se organizar, a gente não consegue chegar no resultado. E aí, quando a gente pega nisso e traz para um lado pessoal, né? Então, pensando no pensamento enxuto mesmo, tanto vida pessoal quanto a gente pode remeter aos fundamentos Lean. Qual que é o fundamento Lean? Né? A gente já falou, não de forma explícita, mas a gente falou. O primeiro fundamento é saber o valor, né? O valor para o cliente. Qual que é o propósito da minha organização? Para o lado pessoal, para o lado pessoa, qual que é o meu objetivo? Qual que é o meu propósito? Onde eu quero chegar? Se eu sou um profissional novo, né, no mercado, eu quero chegar, quero me tornar um gestor, quero me tornar um gerente, quero me tornar um diretor. Tá, esse é meu objetivo, esse é meu valor. Ok, da empresa a mesma coisa. O que eu entrego? Qual é o meu diferencial? Qual é o meu propósito? O segundo fundamento do Lean é cadeia de valor, que a gente falou aqui aquela hora, mas pensando que são 5 fundamentos. Cadeia de valor. Ou seja, quais os processos para me chegar, para me entregar aquilo? Se meu propósito é entregar alimentos, se meu propósito é entregar veículos, eu tenho todos os meus processos. Na minha vida pessoal também. Quais são as etapas para me chegar a ser um gerente, a ser um diretor de uma empresa? Eu preciso fazer uma faculdade, eu preciso fazer inglês, preciso fazer cursos, preciso me dedicar a algumas coisas. Ok. E quando a gente falou lá atrás de desperdícios,
Quando a gente começa a mapear tudo isso e começa a entender, putz, quais são meus valores, quais são meus objetivos e o que eu preciso fazer, a gente começa a enxergar aquilo que não agrega valor. Ou seja, muitas vezes eu vou me queixar, né, na vida pessoal lá, eu não tenho tempo para estudar inglês, eu não tenho tempo para isso. Mas você tem tempo para entrar em redes sociais, você tem tempo para estar lá em fofoquinha, você tem tempo para um monte de outras coisas. Ah, eu não tenho dinheiro. Ah, você gasta todo o seu dinheiro em balada, você realmente não tem dinheiro. Né? Agora, se eu tenho um propósito e eu vou reservar um tanto de dinheiro para investir naquilo, eu consigo chegar naquele ponto. Então, o segundo fundamento é entender o que eu tenho que fazer para chegar naquele objetivo definido. Aí a gente tem um terceiro fundamento, que é fluxo contínuo. Ou seja, eu preciso estar fazendo sempre para alcançar aquele resultado. Pensando numa organização, se esse é o fluxo, se essas são as atividades que eu tenho que fazer para agregar valor, eu não posso parar, não pode deixar de fazer essas atividades. Eu tenho que garantir que sempre aquilo esteja acontecendo. Mesma coisa, né? Se eu estou falando que eu preciso estudar inglês para mim ser um diretor de uma empresa, eu não posso parar e de vez em quando estudar, não. Eu tenho que ter uma sistemática, uma prática, uma continuidade. Então, é um fluxo contínuo. Lógico, tem ferramentas dentro da indústria que a gente usa para isso, tá? Mas na vida pessoal, mesma lógica. O quarto fundamento é o que a gente chama de sistema puxado, ou seja, puxar, ou seja, trazer somente o necessário. Na vida pessoal é fazer realmente o que é necessário e no momento necessário. Então não adianta eu querer fazer coisas antecipadas. E na indústria ou na empresa de serviço, que seja, é a mesma coisa, demandada ou puxada em função do meu usuário, em função do meu cliente. Então não é aquela coisa, eu estou montada a empresa. Então olha só como que muda um pouquinho também essa ideia. Eu não faço mais em função da empresa, eu tenho que fazer em função, visão do usuário, do cliente. Né? Isso é até interessante, porque eu tenho estudado bastante as metodologias ágeis e outras metodologias que têm surgido ultimamente, e todas elas têm usado como princípio o Lean. Algumas usam um termo diferente, mas é o Lean. Uhum. O Eric Rice, no livro dele, Lean Startup, ele fala muito disso. Você pegar o livro do Scrum, dos fundadores do Scrum, eles citam muito o sistema Lean. Olha só, né? Tudo que está na moda hoje volta a remeter ao Lean. Então, muitas vezes a gente fica buscando aí novas alternativas e o básico lá atrás, PDCA, Lean, são ferramentas que a gente está trazendo aí. É interessante isso que você está falando, até porque o que acaba acontecendo, né, o Léo, é que se dá uma nova roupagem para aquilo, né, e acaba dando um nome diferenciado, né? Ou seja, tá bom. Eu andei lendo algumas coisas também sobre as metodologias ágeis, um pouco sobre Scrum, né? E chego à conclusão, da mesma forma como você, de que há uma adição ou uma colocação de um ponto adicional, de uma vertente, de uma tecnologia adicional, uma metodologia talvez um pouco mais perspicaz, que facilite um pouco as coisas dentro da organização e cria-se um modelo totalmente novo. A mesma coisa, eu não sei se você já chegou a ouvir, mas tem gente falando sobre a indústria 5.0, né? Ou seja, e a indústria 5.0 nada mais é do que adicionar pessoas ao processo. Ou seja, eu não enxergo a indústria 4.0 sem pessoas. Então, eu não preciso ir para 5.0, né? Vamos falar de um contexto. Então, simplesmente para mudar nomenclatura, se adiciona um novo item. Mas, meu amigo, eu vou dizer para você o seguinte aqui. Nós estamos terminando essa nossa prosa fantástica, esse nosso bate-papo gostoso aqui. Pode falar. Deixa eu só... Não, faltou o quinto fundamento. Então fala sobre o quinto fundamento aí, vamos lá. Qual que é o quinto fundamento? A gente fez tudo isso, e aí vale tanto para a vida pessoal quanto profissional. Melhoria contínua. Melhoria contínua. É o quinto fundamento do Lean. Então, a gente vai lá, entende o valor, cadeia de valor, sistema nivelado, aí, sistema contínuo, depois sistema puxado e melhoria contínua. Isso em qualquer situação, pessoal ou profissional. Perfeito, Paulo. Perfeito, Leonardo. Meu amigo, muito obrigado de coração pela sua participação, pela sua contribuição aqui em trazer o seu conhecimento. E não é só conhecimento teórico, é alguma coisa que você vivencia no seu dia a dia aí, você implementa nas empresas, você trabalha com as empresas. Eu acho isso muito bacana. E esse é o grande objetivo aqui da Prosa com Bertaglia, trazer pessoas
que, de alguma maneira, transformam a sociedade, né? Educar para transformar. Um abração. Abraço, Paulo. Bem de longe para você, virtual, né? Nós estamos ensaiando esse café já faz tempo. Vai chegar uma hora, passando a pandemia, nós vamos tomar um cafezinho, tá bom? Com certeza. Abraço, Paulo. Eu que agradeço e fico à disposição. Um abração para você. Ao infinito e além. Infinito e além. O que nós fazemos em vida ecoa na eternidade. Tchau, Leonardo. Tchau, tchau.